Meu querido e minha querida aluna, como está você? É uma alegria imensa estarmos juntos novamente. Espero que você esteja bem alegre e disposto. Nossa aula tem como tema limites territoriais, orientação e o município. Nosso objetivo, utilizar as direções cardeais para se orientar. Hoje, vamos ver a orientação Rosa dos Ventos. Mas, antes de iniciarmos o assunto de hoje, quero fazer algumas observações sobre a aula anterior. Depois, faremos a correção das questões do caderno de atividades. Para isso, eu gostaria que você estivesse com seu livro e o caderno em mãos, certo? Na aula anterior, onde corrigimos as questões sobre o filme Rio 2, eu errei quando disse que o momento festivo é o carnaval. Na verdade, é o Réveillon, pois percebemos pelos fogos de artifícios e todos estavam vestidos de branco. Outra alteração é lá no finalzinho da aula, no momento em que me refiro às duas cidades, Juazeiro e Petrolina. Quando falo que a ponte as separam, devo corrigir para a ponte as separam. O termo as se refere a cidades, então deve estar no plural. Outro ponto também é quando falo os mapa. Devo falar os mapas, assim como a palavra Rosa dos Ventos e não Rosa dos Ventos, certo? Correções feitas. Agora, você vai abrir o caderno de atividades e vamos acompanhar a correção das questões propostas na aula passada, nas páginas 17 e 18. Limites territoriais, orientação e o município. Limite dos municípios. Vamos observar o mapa a seguir? Depois vamos responder as questões. Estão observando o mapa direitinho? O que o mapa representa? É a pergunta da letra A. O mapa representa a divisão do estado do Rio de Janeiro em municípios. Veja lá o título. O título nos diz tudo. É o mapa do estado do Rio de Janeiro. Está mostrando a divisão desse estado, todos os seus municípios. Letra B. Quais municípios fazem limite com Saquarema? Então, as cidades de Maricá, Tanguá, Rio Bonito e Araruama, pela legenda. A legenda que nos informa esses dados aí. A cidade 1 é Saquarema, e quais as outras cidades que estão ao seu redor são as que fazem limite com Saquarema, que é Maricá, a 2, Tanguá, 3, Rio Bonito, 4 e a 5, Araruama. Certo? Vejamos a outra página 18. Escreva. Um limite natural do município onde você vive. Então, nós sabemos que limites é aquele ponto onde nós chegamos, onde a gente pode ir até aquele ponto. Então, o limite pode ser natural, pode ser construído pelos seres humanos. Então, aqui a pergunta é, um limite natural do município onde você vive. Eu, na cidade de Cruz das Almas, não conheço nenhum limite natural que separa uma cidade da outra. Vocês conhecem? Então, essa é uma resposta pessoal. Nome de 2 municípios. Então, a letra B nos pede para informar o nome de 2 municípios vizinhos a Cruz das Almas. Então, nós temos muitas cidades aqui ao redor de Cruz das Almas, né? Próximas a ela. É Mangabeira, Governador Mangabeira, Sapé-Açu. Então, essas cidades elas ficam juntas, são vizinhas a Cruz das Almas. Agora, vamos observar a fotografia a seguir. Nós estamos vendo aí uma foto de 2 cidades, e elas são 2 cidades bem conhecidas nossas. Elas são aqui pertinho de nossa cidade. Então,
Observando bem a fotografia, que municípios estão indicados na fotografia? Em que estado se localizam? Então, a gente falou sobre isso aí, sobre essas cidades, né? Município de Cachoeira e de São Félix. E elas estão localizadas no estado da Bahia. Letra B. Que elementos estabelece o limite entre os municípios? Esse elemento é natural ou construído pelos seres humanos? O limite entre os municípios é estabelecido pelo rio Paraguaçu, que é um elemento natural. A ponte aí, ela é um elemento construído pelo ser humano, mas o rio que separa as duas cidades, que faz limite com São Félix e Cachoeira, é um elemento natural. Certo? Terminamos a correção. Vamos mais para um assunto, a orientação e a rosa dos ventos. Quando viajamos de carro, ou andamos pela cidade, ou pelo campo, nós temos sempre um ponto de referência para nos localizarmos. Uma construção, um parque, um rio, por exemplo. O ser humano sempre utilizou elementos da natureza, construídos ou por ele próprio para si, ou seja, construídos por ele próprio para se orientar. Há muito tempo, as pessoas começaram a viajar por longas distâncias, cruzando desertos, mares. Como eles se orientavam? É uma pergunta que eu faço. Observando a natureza. As pessoas perceberam que o sol, a lua e as estrelas podiam ser vistas de qualquer local. Desta forma, as pessoas passaram a utilizá-los para se orientar e se localizar. A partir da observação dos astros e das diferentes posições em que o sol era visto no céu, ele passou a ser um dos principais pontos de referência. Você sabia? Observe a ilustração. O garoto está com o braço direito apontado para que direção? Para o leste. Então, esse lado é onde o sol nasce. O braço esquerdo aponta para o oeste. E à frente do garoto está o norte. E atrás está o sul. Entenderam? Então, dessa forma, fica bem fácil quando nós posicionamos o braço direito para o lado leste, que é onde o sol nasce, então as outras direções vão ficar bem mais fáceis, certo? Agora imagine, quando você vai para o centro da cidade ou vai para o seu colégio, que direção você vai seguir para chegar ao seu destino? Onde você está agora? Veja o mapa do Brasil. Observe o estado onde moramos. Em que direção estamos com relação à capital do país, que é Brasília? Se nós observarmos atentamente a rosa dos ventos, ela vai nos indicar a direção. A rosa dos ventos é um símbolo que está sempre nos mapas para indicar os pontos cardeais e facilitar também a nossa orientação sobre a superfície terrestre. Observe em seu livro, na página 49, a rosa dos ventos. Nela estão indicados também os pontos colaterais, que são a combinação dos pontos cardeais e tornam a localização mais precisa. Então, entre o norte e o leste, temos o nordeste. Entre o leste e o sul, temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, temos o sudoeste.
Entre o oeste e o norte, temos o noroeste. Eu gostaria que você observasse bem a Rosa dos Ventos e visse direitinho como é que você percebe aí as direções, os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos colaterais estão entre os pontos cardeais, tá bom? Agora, faremos a atividade que está aí, logo abaixo, na página 49 do seu livro. Na ilustração abaixo, considere que o sol aparece pela manhã na direção das casas. Tomando como ponto de referência a praça ao centro, assinale com X a resposta correta de cada pergunta a seguir. Então, nós estamos observando aí o desenho, onde mostra o hospital. No lado direito estão as casas, no lado esquerdo está a igreja, acima está a escola. Então, dessa forma, o que está a leste da praça? A escola ou as casas? Bom, já que ele disse que o sol aparece pela manhã na direção das casas, então, o que aparece a leste na praça são as casas. Não é isso? A gente tem que saber sempre dessa forma, que o sol, ele nasce sempre no leste, tá? E ele se põe no lado oposto, que é o oeste. Letra B. E a oeste da praça, quem é que está? A igreja ou as casas? A igreja. Certo? Letra C. O que está ao norte da praça? Ao norte está à frente, não é isso? Então, o que está à frente da praça é o hospital. Letra D. E ao sul da praça? Ao sul, lembra-se que eu falei anteriormente, está atrás, né, de você, por exemplo. Então, ao sul da praça está o quê? O hospital. Então, espero que você tenha acertado todas essas questões aí. Orientação e tecnologia. Atualmente, as pessoas podem se orientar utilizando equipamentos e smartphones. Andando de carro ou brincando com alguns jogos eletrônicos, você também já deve ter visto essa tecnologia ou feito uso dela. Mesmo com toda a tecnologia existente, você acha importante aprender a se orientar utilizando pontos de referência e lendo mapas? É uma pergunta que eu faço. Por quê? Essa pergunta eu quero que vocês reflitam sobre a importância dos elementos naturais, né, que são o sol, a lua, as estrelas. Então, esses são elementos naturais e que é importante que nós saibamos, conheçamos, para que nós possamos, em alguma necessidade que nós tivermos, nós podemos utilizar desses elementos, né, para nos ajudar a encontrar um caminho, por exemplo. Não é mesmo? Bom, então, ficamos por aqui. Para finalizar, ainda temos nossa agenda. Gostaria que vocês fizessem uma revisão sobre tudo que nós acabamos de trabalhar nessa aula. Estão lá, no seu livro, nas páginas 48 e 49. Então, até a próxima. Bons estudos. Tchau.